Opa! Bom dia pra você que está me assistindo. Bom, hoje eu lhes apresento o novo anime da garota que finge que não gosta de um certo cara, mas elogia ele em russo, achando que ele não entende nada. E sem enrolação, bora pra análise. E tudo começa com uma garota, aparentemente transferida, indo em direção à escola. E enquanto ela passa, os alunos ficam admirados com tamanha beleza. Daí apareceu o popular com a esperança de tentar conquistá-la, e já foi dando bom dia e tudo, e convidou ela para almoçar junto com ele. Porém ela o rejeitou, mas ele tentou de novo, e já pediu o contato dela. E assim que entra na sala, ela vê um cara deitado, e deu bom dia, porém ele não o ouviu. Que maldade você fez comigo. Ela deu bom dia mais uma vez, e perguntou se ele estava vendo animes até tarde, e ele confirmou, e ficou falando sobre, e ela chamou ele de idiota. Depois disso ele boceja na sala, e Alia falou uma palavra em russo, e ele não entendeu, e manda ela repetir. Ela fala que chamou ele de patético. Sim. E depois que percebeu que esqueceu alguma coisa, ele pergunta se ela poderia dividir a apostila com ele. E assim juntaram as mesas. Daí o professor fez uma pergunta, e o carinha bocejou de novo. E Alia deu uma catucada nele que fez ele levantar a mão, indicando que sabe da resposta. Então o professor perguntou qual era a resposta, mas ele nem sabe em qual questão está. E a Alia apontou o número 2 para ele, e ele respondeu que ela apontou, só que estava errado. Então o professor perguntou a resposta para Alia, e ela respondeu corretamente. E isso fez ele ficar irritado. Daí ela falou a mesma palavra em russo daquela vez, e ele mandou ela repetir o que ela falou. E ela fala que só chamou ele de idiota. Mas o problema é que ele também sabe falar russo, e na verdade ela não chamou ele de idiota, e sim de fofo. Ele sempre soube, mas ele resolve ficar calado, porque seria constrangedor para ela se ele falasse que entendia ela. Daí ela falou em russo de novo, dizendo que ele está vermelho parecendo um bebê. Bom, tudo aconteceu na sua infância, que brincava com uma garota que falava russo, que morava perto da casa dele, e foi assim que ele aprendeu russo. Daí ele já pegou o tijolo, e ela avisou que é proibido o uso de celular em sala de aula, mas ele disse que é importante, ele tem que aproveitar a promoção de um jogo que está grátis por tempo limitado. Daí ela confiscou o celular dele, e viu que ele estava admirando uma personagem com cabelos prateados, e ele chamou o personagem de linda. Então ela resolve falar russo de novo. Не серебристые волосы, изменник. E já partiu pro almoço. E esse carinha fala que gostaria de ser popular entre as garotas, mas ninguém deu bola. Depois disso, Alia e suas amigas apareceram, e observam se ainda sobraram assentos. Então a Yuki teve uma brilhante ideia de sentar ao lado do carinha, e assim as outras a acompanharam, e começaram a conversar. A Yuki comenta que sai nos dias de folga para comer lamen, e os da sua preferência são os mais picantes. Enquanto isso, Alia perguntou se a Yuki e o carinha são amigos. E ela responde que eles se conhecem desde crianças. Daí os amigos do carinha já terminaram, e os deixaram a sós. E depois de um papo Alia fala que nunca imaginou que ele teria alguma amiga. E ele fala que tem, e apontou para ela, afirmando que são amigos. Então ela foi embora com um belo sorriso no rosto. Alguns anos atrás, o carinha ficava vendo o pôr do sol junto de uma garota que falava russo. E depois de se despedirem, ele acorda. Não me pergunte nada. Bom, ele estudou russo porque queria muito falar com aquela garota. Mas infelizmente ele nem sequer lembra mais do nome dela. Depois disso o carinha chegou na escola e organizou tudo. E nesse momento Alia chega na sala e ficou surpresa com ele. E de repente o carinha notou que a meia calça dela estava suja. E o motivo disso foi um caminhão que passou pela poça de água. E depois de uma conversa ela tirou a meia, e deu um sorriso insano. E aproveitou para pedir para ele pegar a meia reserva dela. E ele foi pegar. E ela mandou ele colocar. E ele fica surpreso. Ela diz que isso é uma recompensa, por ter pegado a meia para ela. E ele aceita. E diz que é uma boa recompensa. Ela fala em russo de novo, dizendo que é uma recompensa para ela também. Mas ele tem que se fazer de desentendido. E mandou ela repetir. Ela fala que só chamou ele de covarde. E diz que ele não precisa mais colocar a meia para ela. Mas era tarde demais. Então ele já levantou a perna, e foi colocando a meia. E assim que ele termina, ela deu um chutão nele, que fez ele cair igual uma jaca. Acho que eu não deveria analisar isso. Daí ele foi tentar falar com ela para assim se desculpar. Ela fala que está tudo bem, e fala que ele não precisa se preocupar. E ele agradece pela visão que ela concedeu na hora do chute. E depois de juntar as peças, ela ficou envergonhada. E ele agradeceu mais uma vez pela visão. E ela fica pistola com isso. E já começou a desmerecer ele em russo. E logo deu no pé. E ele tenta acompanhar. Mas não era tão fácil assim.
E após 10 minutos de fuga, ele pediu desculpas. E ela fala que está tudo bem, já que metade da culpa é dela. E assim ele ofereceu uma bebida para ela, como uma oferta de paz. Ele sabe que essa é a bebida favorita dela. Daí ela fala em russo, perguntando se ele gostaria de tomar um pouco. Mas ele tem que se fazer de desentendido, e perguntou o que ela disse. Ela fala que é bom tomar algo doce depois de se exercitar. E achou engraçado ele não entender nada que ela fala. Então é isso, meu chapa. Agradeço se gostou do vídeo. Fica com Deus e até a próxima.